Olá, turma, tudo bem? Tudo em paz? Tema da aula de hoje, direito de nacionalidade. Lá no AVA tem 20 exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem com base nesse bate-papo de agora, com base no conteúdo dos slides. Joia? E tudo no artigo 12 da Constituição. Pesquisando o artigo 12 da Constituição, mais conteúdo dos slides, mais essa orientação, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios até às 20 horas. Ok, então vamos tratar de nacionalidade, tendo como tópicos nacionalidade, a nacionalidade originária na Constituição Federal Brasileira, nacionalidade adquirida, a nacionalidade adquirida na Constituição Federal, o português equiparado, distinção entre brasileiros natos e naturalizados, a perda da nacionalidade brasileira. Pessoal, falar de nacionalidade é falar de um vínculo jurídico-político de uma pessoa com um determinado estado. Quando começou a pandemia, o Estado brasileiro tomou a decisão de, vamos dizer assim, resgatar, brasileiros que quisessem, que estavam na China, em outros países, quisessem voltar para o território brasileiro. Por quê? Em razão dessa relação especial do indivíduo com o Estado. E essa relação é da maior importância para a pessoa usufruir de direitos fundamentais. Ainda que, após a Segunda Guerra Mundial, se concebeu organismos internacionais para proteger o estrangeiro, o apátrida, aquele que não tem um Estado que o reconhece como seu nacional, refugiados, pessoas que, enfim, não têm um Estado para protegê-la. Criou-se, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, organismos internacionais para proteção de direitos fundamentais. Tudo bem, mas Hannah Arendt deixou registrado o quanto que a pessoa fica vulnerável sem um Estado que a proteja. A ideia de direito a ter direitos, que Hannah Arendt, grande filósofa alemã, judia, escapou dos horrores da Segunda Guerra Mundial, deixou registrado. Legal. E os nacionais são os que integram o povo de um determinado Estado. Lembra-se? Elementos do Estado: povo, território, governo soberano. O povo são os nacionais, não os estrangeiros, não os apátridas, mas os nacionais, as pessoas que têm essa relação especial, esse vínculo jurídico-político com determinado Estado. Povo é uma coisa, população é outra. População é o conjunto numérico de nacionais, de estrangeiros, de apátridas que estejam em um determinado território. Povo é esse indivíduo que tem um vínculo especial com um determinado Estado. A nacionalidade ela pode ser originária ou secundária. Nacionalidade originária, ou seja, o brasileiro nato. Nacionalidade secundária, no caso do Brasil, o brasileiro naturalizado. A nacionalidade primária ou originária, em razão do nascimento e com dois critérios, ius sanguinis ou ius solis, ou seja, o critério do sangue ou o critério do território onde nasceu. Países que têm uma história das pessoas saírem de lá por razões variadas, como a grande maioria dos países europeus, normalmente optam pelo ius sanguinis, pelo critério do sangue. Descendente desses países, independente de onde nascerem, são cidadãos, são nacionais desses países. Outros países adotam o ius solis, o critério do nascimento no território. O Brasil, por exemplo, preponderantemente ius solis.
mas é um critério do ius solis mitigado, né? O ius sanguinis e outros critérios aparecem aí, mitigando aí, flexibilizando aí o ius solis. Legal. E a nacionalidade originária nata, todos os casos estão previstos na Constituição. Tem a ver com a soberania, né? Expressão da soberania. Independente da vontade da pessoa, o Estado a reconhece como seu nacional, e aí pode acontecer de uma pessoa ser reconhecida como nacional de mais de um Estado, né? Ok, mas é uma expressão da soberania de um Estado. Já a nacionalidade secundária, a ideia da naturalização, a Constituição traz alguns casos especiais, mas no mais ela é pormenorizada pela legislação infraconstitucional. Tem a Lei 13.445 de 2017, Lei de Imigração, que disciplina os casos de naturalização e outras questões relacionadas ao estrangeiro, ao apátrida, enfim. E no slide número 6, eu coloco ali que a ideia da pessoa ter esse vínculo jurídico-político com um determinado Estado é tão importante que é reconhecido classicamente como um direito humano, reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, reconhecido, por exemplo, no Pacto de São José da Costa Rica, e tem a ver aí com essa ideia de que a pessoa sem uma nacionalidade ela fica muito vulnerável no que diz respeito aos seus direitos fundamentais. Depois, nos exercícios, eu acho que fica menos truncado tratar desses assuntos. Nós vamos conversar sobre os critérios que estão na Constituição de adquirir a nacionalidade nata, né? Independente da vontade da pessoa, a soberania, o critério territorial mitigado, o critério sanguíneo condicionado ou funcional, o ius sanguinis mais registro, a nacionalidade potestativa, isso está tudo no artigo 12 da Constituição. Então, nos exercícios, eu vou pedir para vocês pesquisarem o artigo 12 e ir respondendo. Vamos falar sobre nacionalidade adquirida. Tem uma lei que pormenoriza, mas a Constituição traz alguns casos, né? Como o do artigo 12, inciso 2, os que na forma da lei, e tem essa lei, é a Lei 13.445 de 2017, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e de unidade moral. Então, há cerca de 12 estados, 12 países que falam a língua portuguesa. Para os estrangeiros provenientes desses países, basta a residência, comprovar a residência por 1 ano no território brasileiro, mais idoneidade moral. E a pessoa tem o direito de adquirir a nacionalidade secundária, né? A nacionalidade brasileiro naturalizado. Outra situação prevista na Constituição de nacionalidade secundária. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então, a pessoa está aqui há 15 anos ininterrupto, sem condenação penal e requer isso, então ele tem que fazer essa opção. Nos dois casos tem que fazer essa opção, né? Segue o procedimento previsto no ordenamento jurídico, a pessoa obtém a nacionalidade brasileira secundária, ele seria brasileiro naturalizado. Português equiparado. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 12. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Vidal Serrano Nunes Júnior
Luiz Alberto Davi Araújo, Francisco Rezé, que ensinam que é um equívoco entender que o brasileiro tem a nacionalidade brasileira e portuguesa. E assim, o português também. Isso é um equívoco. Na verdade, a Constituição ela facilita a vida do português aqui. Há um tratado que disciplina isso, então há essa reciprocidade. Mas, por exemplo, eu não posso ir lá em Portugal e servir as Forças Armadas de Portugal. Né? O português aqui não tem a mesma proteção com relação à extradição. Então, calma, o português aqui continua sendo português, mas a Constituição, em razão da nossa história e tal, favorece, vamos dizer assim, a vida do português residente no Brasil. Só a Constituição pode fazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, então alguns cargos se consideram estratégicos de tal ponto que só brasileiros natos podem ocupar. Uma lista importante está no parágrafo 2º do artigo 12. Então, nos exercícios, quando vier esse assunto, consultem o parágrafo 2º do artigo 12 para saber se é cargo privativo ou não de brasileiro nato. É possível perder a nacionalidade brasileira? Sim. Até o brasileiro nato? Sim. Né? Até o brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira. Isso está no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Depois, na live, eu comento melhor. Vamos falar alguma coisa sobre extradição. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Então, um outro Estado solicita que o Estado brasileiro entregue, né, um brasileiro nato para responder criminalmente lá ou ou cumprir uma pena por um crime em outro Estado. Isso é proibido. O naturalizado, em algumas situações, pode ser extraditado. Então, a gente vê isso com calma depois na live. Isso está no artigo 5º, inciso 51 e 52 da Constituição. Aqui foi só o início de conversa, pessoal. Às 20 horas a gente volta a se falar. Procurem fazer os exercícios, por favor, até às 20 horas. Grande abraço para todo mundo. Valeu!